Se você está chegando na live agora, a gente tem o material disponibilizado, ok? Tá lá no nosso link na biografia. Você clica no meu perfil, vai ter um linkzinho lá, você clica nesse link, materiais, listas de exercícios, você clica lá em listas de exercícios e vai estar lá live CBMTO, que vai ser esse material aqui que a gente vai estar respondendo aqui. Perfeito? Já deixo aí o agradecimento a todo mundo que está entrando. Top, tá ótimo, já temos aí 12 pessoas, bastante gente já, né? Vamos que vamos. Primeira questão. Para você que vai começar a fazer essa lista de exercícios, eu quero pedir para você uma coisa. Eu quero que você tente resolver essas questões que estão nas listas, tente resolver essas questões e venha para a live com as suas dúvidas. Ok? Quero que você tente resolver essa questão. Não consegui. Pesquisa na internet a resolução da live, ok? Dá uma pesquisada lá, vê se da questão, vê se você acha a resolução e aí você vem para a live e traz a sua dúvida e pergunta aqui para eu tentar sanar a sua dúvida, ok? Vamos lá. A nossa meta hoje aqui de matemática é a gente conseguir resolver pelo menos umas 12 questões. Vamos botar aí para cima, né? Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar resolver aí as 12 questões. Vamos começar com a primeira questão. Primeira questão da nossa lista. Questão de número 1. Diz assim: com relação a sistemas lineares e análise combinatória, julgue o próximo item. Primeira questão. Na situação hipotética, no jogo de basquete, cada um dos 5 jogadores de um time pode ocupar as seguintes posições. Armador. Então, num time de basquete, eu tenho 5 posições. Eu tenho o armador. Eu tenho... Cadê? Deixa eu marcar aqui. Armador. Eu tenho um ala armador. Armador. Eu tenho um ala, um líbero e um pivô. Ala, líbero e um pivô. Aí, essas são as 5 posições que a gente tem num time de basquete. O elenco do time alfa é formado por 2 armadores. Então ele disse aqui, ó, que no time alfa eu tenho 2 armadores, eu tenho 2 alas armadores, eu tenho 3 alas, eu tenho 2 líberos e 3 pivôs. 2 líberos e 3 pivôs. A pergunta é a seguinte: assertiva. Nessa situação, sabendo-se que em quadra jogam apenas 5 jogadores por time e que os demais ficam no banco, é correto afirmar que existem 216 formas distintas de montar o time alfa para iniciar a partida com exatamente um pivô, um armador e um ala. Ele me deu essa condição aqui do time, ó. Ele disse que o time tem que ter um pivô, um armador e um ala. Ele disse que aqui, ó, em pivô, eu tenho que ter um pivô, eu tenho que ter um armador e eu tenho que ter um ala. Ele só falou isso, a condição que ele deu foi só essa. Então, existem 216 formas de formar esse time com essa configuração que ele me deu, ok? Ele disse que existem 216 formas com essa configuração aqui, ó. Tem que ter um pivô, um armador e um ala. Vamos ver se isso é verdade? Essa questão é de 2020, uma questão de certo ou errado. Ele quer saber
se está certo ou se está errado isso aqui. Ok, vamos lá. Eu tenho 5 vagas no time. Pivô, armador, ala. E eu tenho outras 2 vagas que ele não disse quem é que vai preencher. Ele não falou, olha, eu quero que nessas 2 vagas seja, por exemplo, o líbero, quem que faltou aqui? Pivô tem, armador tem, ala tem. Ele não deixou claro, esses 2 caras aqui, ele não falou nada sobre eles, ó. Ele não falou nada sobre eles aqui, ó. Mas ele disse que ele quer que esse time tenha um pivô, que tenha um armador e que tenha um ala. Ele não falou nada sobre esses 2. Ele não disse, olha, eu quero que tenha um líbero e um ala armador. Então isso significa que eu posso ter 2 alas armadores. Significa também que eu posso ter 2 líberos. Significa também que eu posso ter um ala e um armador. Então eu tenho várias possibilidades aqui para colocar nessas duas casas aqui que ele não definiu. Ele não falou quem é que vai preencher essa vaga aqui. Perfeito, vamos começar nosso cálculo. Ele quer que o time tenha um pivô. Quantas possibilidades de pivô eu tenho para preencher esse time? Eu tenho 3 possibilidades de pivô. Então aqui, ó, você vai botar um 3zinho bonitinho aqui, ó. 3 possibilidades. Quantos armadores eu tenho? Eu tenho 2 armadores. Então eu tenho 2 possibilidades de armadores. Quantos alas eu tenho? Eu tenho 3 alas. 3 possibilidades de jogadores para essa posição. Tenho 3 possibilidades de pivô, eu tenho 2 possibilidades de armador e eu tenho 3 possibilidades de ala. Perfeito? Ele não disse quem vai preencher essa vaga aqui. Então, quantos jogadores aqui, ó, eu tenho no banco? Eu tenho 4 jogadores no banco. Se eu tenho 4 jogadores no banco, para essa posição que está faltando aqui, ó, eu tenho 4 possibilidades. 4 possibilidades. Se desses 4 eu já escolhi um para preencher essa vaga, quantos jogadores faltam para preencher essa outra vaga aqui? Se eu já escolhi um para ficar nessa vaga, então eu posso escolher 3 entre esses 4, eu posso escolher 3 dentre esses que sobraram. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. De novo, para a possibilidade de pivô, eu tenho 3 atletas. Para a possibilidade de armador, eu tenho 2 atletas. Para a possibilidade de ala, eu tenho 3 atletas. Então essas vagas aqui só podem ser preenchidos por esses 3 aqui, ó. Ele disse que o time tem que ter um pivô, um armador e um ala. Essas 2 outras posições, ele não disse. Então aqui eu posso ter tanto ala armador, posso ter 2 alas armadores, posso ter 2 líberos, eu posso ter um ala e um líbero. Então aqui ele não falou. Quantos atletas sobraram para essas 2 vagas? Sobraram 4 atletas. Se desses 4 atletas eu já escolhi um para preencher essa vaga, quantos atletas sobram para a última vaga? 3 atletas. O que eu vou fazer com esse resultado? Com esse resultado aqui, ó, com isso aqui, eu vou fazer a multiplicação. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 6 vai dar 18. 4 vezes 18, não sei quanto é que é. 18 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 7. 72. 72 vezes 3, quanto é que vai dar isso aqui? Também não sei. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 7, 21. Então aqui, ó, 216. Ele está dizendo que existem 216 formas de organizar esse time. E a gente achou 216. E isso está certo ou está errado? Está correto. Alternativa correta. Tudo bem? Então nós temos aí a primeira questão resolvida, alternativa correta. Qualquer dúvida pode mandar aqui no nosso chat, que eu vou estar respondendo. Ok? Blackout. Abraço, Arildo. Temos aí 20 pessoas online. Muito obrigado por todo mundo que está assistindo aí.
Obrigadão mesmo, tá aí, o quadro é seu. Se quiser tirar print, até sair da frente aí, ó, fique à vontade. Essa aí é a resolução da nossa primeira questão. Professor, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, fique tranquilo, você vai poder acessar depois. Vamos lá para a nossa segunda questão. Nossa meta aqui hoje é resolver 12 questões. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Fazendo com calma, com carinho. Nós teremos live amanhã e depois também. Se você tiver alguma dúvida aí que você não conseguiu tirar, mesmo assistindo depois, pode mandar direct no WhatsApp que eu respondo. Não sei que horas eu vou responder, mas eu vou responder, né? Segunda questão. Tendo como referência as funções, questãozinha de função, CESP-CEBRASP, segunda questão, ele diz aí o seguinte. Segunda questão. Tendo como referência as funções f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4 e g de x, x ao quadrado menos 3, g de x, x ao quadrado menos 3. Em que o x vai do menos infinito até o infinito. Menos infinito até o infinito positivo. Ele diz aí o seguinte. Julgue o item que se segue. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, o, y, os gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x se interceptam no ponto de coordenadas 7/5 e menos 26/5. Olha só, a gente tem aqui uma função, duas funções do segundo grau. Ele está dizendo que essas duas funções vão se interceptam no ponto 7/5, 26/25. Vou botar para cá para baixo para não tomar muito quadro para ali. No ponto 7/5 menos 26/25. Esse é o ponto que está dizendo que se toca. Olha só, se nós temos duas funções do segundo grau e ele está dizendo que se intercepta nesse ponto, o que isso vai acontecer? Vou chutar aqui, duas funções do segundo grau qualquer. As duas são crescentes, então vamos supor que a f de x seja uma genérica assim, ó, e a g de x seja essa função bem aqui, ó. Ok? Ele está dizendo que elas se interceptam em um ponto. No ponto de interseção, o x, o valor que a gente encontrar aqui, ó, para esse x e o valor que a gente encontrar para esse y, eles têm que ser iguaizinhos. Então aqui, ó, esse x, ele tem que ser igualzinho e esse y também tem que ser igual. No ponto de interseção, as duas funções têm as mesmas coordenadas. Se as duas funções têm as mesmas coordenadas, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas duas funções. A gente vai dizer que f de x é igual à função g de x. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto a gente tem o ponto em que elas se interceptam, a interseção. Então aqui, ó, f de x é igual à função g de x. O valor de x e o valor de y das duas funções é igual, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos igualar essas duas funções que nós temos aqui, ó. Então a gente vai dizer que x ao quadrado menos 5x
mais 4 vai ser igualzinho a x ao quadrado menos 3. Eu vou passar todo mundo que está desse lado para cá, ó. Quer dizer, vou deixar x para um lado e quem não tem x para o outro. Vou deixar assim. Então, ó, esse x aqui, ó, que está desse lado, ele está positivo. Quando eu trouxer ele para cá, ele vai vir negativo. Então, x ao quadrado, que já está aqui, menos esse aqui, ó, menos o 5x, é igual ao menos 3, que já está aqui, e esse 4 que está somando, eu vou jogar ele para lá, subtraindo. X ao quadrado menos x ao quadrado, isso aqui vai dar zero. Posso cortar. A gente tem aí que menos 5x vai ser igual a menos 7. Menos 5x é igual a menos 7. Se os dois são negativos, quando eu multiplicar por menos 1, os dois serão positivos. Então, 5x é igual a 7. O 5 está multiplicando. Ele vai passar para cá para baixo, dividindo. Então, x vai ser igual a 7 dividido para 5. Essa aqui é a nossa resposta. Olha só. O x bateu, ó. Aqui a gente tem um par ordenado. Esse cara representa o x e esse cara representa o y. A gente achou que o x é 7 sobre 5. Aqui tá certo, ó. Até agora a alternativa tá correta. Vamos lá. Agora a gente vai encontrar o y. O que eu falei aqui? Eu disse que o x e o y são iguais. Então, se eu pegar esse valor de x e jogar em qualquer uma dessas funções, tem que dar o mesmo valor. Então, eu vou escolher a mais fácil. Eu já sei que o valor de x é esse. Eu quero descobrir o valor das funções. O valor dessas funções tem que ser iguais. E tem que dar esse resultado. Menos 26 sobre 25. Vou pegar esse x e jogar em qualquer uma dessas. Qual é a mais fácil? A função g. Eu prefiro ter menos trabalho, né? Então eu vou fazer assim, ó. G do x, que x? 7 sobre 5. G de 7 sobre 5 é igual a x ao quadrado. Qual é o valor de x que eu vou jogar lá dentro? 7 sobre 5. 7 sobre 5 ao quadrado, menos 3. 7 ao quadrado vai dar 49. G de 7 sobre 5 é igual a 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25 menos 3. Não posso operar isso aqui de jeito nenhum. Ó. Por quê? Porque esses denominadores são diferentes aqui, ó. Aqui eu tenho 1 aqui embaixo. Ó. Não posso operar fração quando o denominador é diferente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso tirar o MMC. Como é que eu tiro o MMC nesse caso? Basta eu multiplicar esse 25 para cá. Ó. 25 vezes 3... Ficou muito imprensado, né? Acho que cabe. Vou apagar aqui. Apagar essa partezinha aqui e continuar aqui o cálculo. Trazer para cá. Então, trazendo essa função para cá, ó. Trazendo para cá para a gente ter mais espaço. G de 7 sobre 5 vai ser igual a quanto? 25 vezes 3 dá 75. 49 menos 75. Agora, ó, como eu tirei o MMC, tá todo mundo sobre 25. O G de 7 sobre 5 vai ser igual. 49 menos 75 vai dar menos 26. Menos 26 sobre 25. Então, eu concluo que o ponto, que a interseção vai ser o ponto, vai ser esse ponto aqui, ó, 7 sobre 5.
e o ponto menos 26 sobre 25. A questão está correta também. Perfeito. Achamos aí a interseção dessas funções. Questão correta. Beleza? Mais uma questão. Deixa eu sair da frente. O quadro é seu. Pode tirar print. Vamos para a terceira questão. Valeu, galera. Temos aí 18 pessoas online, bastante gente aí, só a galera que vai passar. Sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: o domínio da função f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 2x é o conjunto dos números reais. Oferecimento do todinho, né? Vamos lá. Questão 3. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que está participando aí. Pessoal, se vocês aí... eu só ministro as disciplinas de matemática, né? Matemática e física. Mas se você estiver procurando, por exemplo, alguém que dê História e Geografia do Tocantins, eu quero te indicar o professor Júnior Gel. Júnior Gel. Se você não conhece, se você está chegando aí de outra cidade para fazer a prova, quero te indicar aqui o professor Júnior Gel, é daqui, é o nosso deputado estadual, professor de Geografia. E tem o outro também, ó, de atualidades, o professor Cordeiro. Eu acho que é Cordeiro Santos. Não lembro o Instagram dele não. Mas bota Cordeiro lá, tu vai ver um cara de mal, entendeu? Uniforme da Força Tática, é o Cordeiro. Ele fez uma live fantástica, 2 dias antes da prova da PM, e cara, caiu tudo que ele falou. Ele falou, olha, vai cair sobre os governadores. Quando foi lá, tava lá na prova falando sobre os governadores, né? E para redação eu quero te indicar o professor Curirim. Professor Curirim. O cara também é fantástico na previsão de tema. Ele falou que o tema da PM ia girar em torno de problemática da social, por exemplo, racismo. Ele falou na live dele como que você ia proceder se a redação falasse sobre racismo. Quando você abriu a prova, tava lá racismo. Então, tem esses 3 Instagrams aqui para te indicar. Tem o André Teles também, que é de português. Não sei se o André vai fazer live. André Teles. Não sei se ele vai fazer live, mas ele também dá várias dicas lá de português no Instagram dele. Então, tem aí esses Instagrams aí para te indicar. Beleza? Vamos que vamos. Terceira questão. Terceira questão está dizendo assim: acerca das funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado, mais ou menos, mais 2x, mais 1, ele está dizendo que é o conjunto dos números reais. É o conjunto dos números reais. Dos números reais. Ele está dizendo isso aí na questão. Ele disse que é o conjunto dos números reais. Vamos ver. Fazendo uma revisão rápida. O que é domínio de função? No domínio de uma função, você vai verificar onde a função existe. Você vai verificar aonde a função existe. Verificar onde a função existe. Onde é que a função existe?
como assim, professor? Como que eu vou verificar onde essa função existe? Você vai verificar excluindo os lugares aonde ela não existe. Que lugares são esses? Verificar onde a função não existe. Não existe. Onde que a função não vai existir? Dois casos. A função não vai existir quando o denominador for zero. Denominador zero. Se o denominador da função for zero, ela não existe lá naquele lugar. Ok? Então a gente precisa verificar onde ela não existe. Se o denominador for zero, ela não existe naquele lugar. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, ó, f de x é igual a 1 sobre x mais 2. Tenho aí essa função, x mais 2. Onde essa função não vai existir? Isso aqui, ó, não pode ser zero. Então você vai dizer que isso aqui é diferente de zero. Ou seja, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, esse x tem que ser diferente, o 2 está positivo, passa para lá negativo. Esse x não pode ser 2 de jeito nenhum. Por quê? Porque se x for menos 2, a gente vai ter menos 2 mais 2. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero. Só que eu não posso ter zero aqui embaixo. Primeiro mandamento da matemática: não dividirá por zero. Não dividirás por zero. Por zero. Ok? Você não pode dividir por zero. E a segunda condição, essa aqui é a primeira, ó. Onde que a função não existe? Ela não vai existir quando o denominador for zero. Onde que ela não vai existir de novo? Quando nós tivermos número negativo em raiz de índice par. Raiz de índice par. Nós não temos função quando a gente tem número negativo em raiz de índice par. Nesse caso, a função não vai existir, porque não existe raiz de número negativo dentro do campo dos reais. Ela só vai existir no campo dos complexos, ok? Vou pegar aqui só outro pincel para continuar, que o meu azul está acabando. Vamos que vamos. Esse aqui está melhor. Então, ó, número negativo em raiz de índice par. Que índice é esse aqui nessa raiz, galera? Se a raiz é quadrada, tem um 2 escondido aqui, ó. Ele não aparece, mas tem um 2. Então, o que não pode acontecer aqui? Essa raiz está no denominador? Não, ela está na parte de cima, ela está no numerador. Então, não preciso analisar essa aqui, ó. Essa aqui eu não preciso analisar. Só que o que eu não posso ter aqui nessa raiz? Dentro da raiz quadrada, eu não posso ter o quê? Número negativo. Pode ser zero? Pode, porque a raiz de zero é zero. E essa raiz não está no denominador. Então, tudo bem. Eu posso dizer que isso aqui é maior ou igual a zero. Vou te dar um tempo para tu tirar o print do quadro. E já apago para a gente resolver nossa questão. Bora lá. Fizemos a revisão sobre domínio de função. A função não vai existir quando o denominador é zero e quando a gente tem número negativo na raiz de índice par. Então aqui, ó, ele não está no denominador, a gente não precisa analisar esse, a gente só vai precisar analisar esse aqui. A gente tem duas formas de resolver essa questão. Para a galera que já tem uma visão de águia aí, né? Uma galera mais
visionária na matemática, que já tem mais experiência, ele já percebeu que aqui a gente tem um produto notável. O que é um produto notável? Produto notável, a gente tem um produto da soma. A gente tem isso aqui, ó, x mais 2, x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 1 que multiplica x mais 1. Fazendo a multiplicação distributiva aqui dentro, ó, o chuveirinho, que a gente chama lá na 8ª série, a gente tem que x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 vai dar x. 1 vezes x dá x de novo. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, ó, x mais 1 elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais x, 2x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quem? Mais o quadrado do segundo. Então, a gente percebe que essa parte aqui, ó, é igualzinho isso aqui que está lá dentro da raiz. Então, eu posso reescrever essa função desse jeito, ó. F de x vai ser igual a raiz de x mais 1 elevado ao quadrado. Aqui, a gente tem um detalhe. Todo número elevado a expoente par sempre vai ser positivo. Todo número elevado a expoente par é positivo. Resulta num valor positivo. Vou melhorar a escrita aqui. Resulta em um valor positivo. Resulta em um valor positivo. Positivo. Então faz o teste aqui, ó. Se eu colocar 0 aqui dentro, o que vai acontecer? Se o x for igual a 0, para x igual a 0, a gente vai ter que f de 0 vai ser igual a raiz de 0 mais 1 ao quadrado. Valor da função quando x é 0, 0 mais 1 dá 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Raiz de 1 continua sendo o quê? Continua sendo 1. Então, essa função existe quando x é 0. Se você colocar um número negativo aqui dentro, ó, coloca aqui menos 11 aqui, ó, coloca menos 11 aqui nesse valor, ó. Se você colocar menos 11, o que vai acontecer? O valor da função, quando x for menos 11, vai ser igual a raiz de menos 11 mais 1 elevado ao quadrado. Menos 11 mais 1, isso aqui vai dar raiz de menos 10. E, professor, tem um número negativo dentro da raiz. O senhor disse que não podia. Perfeito. Mas quando eu elevar ao quadrado, o que vai acontecer com esse menos 10? Ele vai ficar positivo. Então, menos 10 ao quadrado é menos 10 que multiplica menos 10. Menos com menos vai dar mais, 10 vezes 10, isso aqui dá 100. O que isso significa? Que qualquer número que eu colocar aqui dentro, ele sempre vai ser positivo. Se eu colocar um número positivo, quando elevar ao quadrado vai ser positivo. Se eu colocar 0, 0 ao quadrado existe, é 0, e raiz de 0 continua sendo 0. E se eu colocar um número negativo, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, o domínio dessa função é qualquer número dentro do campo dos números reais. Qualquer número que eu colocar aqui dentro dessa função, ele sempre vai dar um valor maior ou igual a 0. Isso aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 0. Se eu colocar menos 1 aqui, ó, menos 1 mais 1, vai dar 0. 0 ao quadrado é 0. Raiz de 0 vai continuar sendo 0. 0 é maior ou igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Então, o conjunto que eu encontrei é todos os reais. Qualquer número que eu colocar aí dentro, ele vai fazer parte desse domínio aí. A função vai existir.
Temos aí 15 guerreiros. Muito obrigado aí. Vamos continuar. Matemática aí que tá valendo peso 2, né? Vamos que vamos. Questão 4. Questão 4. Eu ia fazer um curso, né, mais específico para matemática, ia cobrar um valor, mas falei, não vou cobrar nada não. Fui abençoado lá já com várias lives, eu vou fazer essa aqui grátis. Então, muito obrigado por todo mundo que compartilhou aí essa live, né? Tá dando a força aí, obrigado a todo mundo que enviou. Vamos que vamos. Questão 4. CESP-Sebrasp 2020. Diz assim. Em uma determinada loja, uma bicicleta é vendida por 1.720 à vista. Questão 4. À vista, o preço da bicicleta é 720 reais. Esse é o preço da bicicleta à vista. Ou em 2 vezes, com uma entrada de 920 e uma parcela de 920, a prazo. Entrada de 920 mais uma vez de 920. Então, a prazo, quanto a gente vai pagar nessa bicicleta? A prazo, nós vamos pagar 2 vezes esse valor, né? 920 com 920. Quanto dá isso? 920 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 9 dá 18. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 1.840. 1.840 reais. Esse é o valor da nossa bicicleta aí a prazo. Perfeito? Aí na questão, ele diz... Cadê? 920... Com vencimento para o mês seguinte. Caso queira antecipar o crédito correspondente ao valor da parcela, o lojista paga para a financeira uma taxa de antecipação correspondente a 5% do valor da parcela. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Questão 4. No caso de uma venda a prazo em que o lojista optasse pela antecipação do crédito correspondente à parcela que só será paga no mês que vem, o valor total que ele receberia, entrada mais antecipação, seria superior a 1.790. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele diz o seguinte: o cliente vai pagar isso aqui, ó, 920 mais uma parcela de 920. O lojista só vai receber essa outra parcela aqui, ó, no mês que vem. Se esse lojista quiser receber essa parcela, por exemplo, o cliente pagou, ele não quer receber a parcela mês que vem, ele quer adiantar essa parcela. Ao invés de receber mês que vem, ele quer receber hoje essa parcela. Então, a financeira cobra 5% do valor da parcela. Quanto que ele vai receber? O lojista, então, ele vai receber esses 920 à vista
920 ele vai receber à vista e ele vai receber também 920, só que com desconto de quanto? Com desconto de 5%. Vou colocar aqui primeiro, ó, organizar aqui para ficar bonitinho. A prazo, o lojista aqui, ó, lojista, preço de adiantamento, preço de adiantamento. Ele vai pagar 5% do valor da parcela. Ele vai pagar isso aqui para a financeira, certo? A parcela que ele tem para receber é 920. Só que como ele vai pagar 5% do valor dessa parcela para a financeira, quanto que ele vai receber dessa parcela aqui que ele só iria receber mês que vem? Ele vai receber 95%, né? 95% desse valor. Se ele vai pagar 5%, ele só vai receber 95%. Então, a gente tem que 920 vezes 95%, né? Pode colocar assim, por cento. Vai ser igual a quanto? Quanto que vai dar essa parcela? Vamos lá. 920 vezes 95%. Vou colocar aqui só 95. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 9, 45. Com 1, 46. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 9, 81. Com 1, 82. 0, 0, 8, 14, vai 1, 5, 6, 7, 8. Duas casas decimais, né? Porque a gente vai dividir por 100. Isso aqui dividido por 100, a gente vai andar duas casas decimais. Então, 5%, descontado os 5% do valor da parcela, aqui ele vai pagar, ele vai receber, né? R$874. Ele vai receber isso aqui, ó. Receber. R$874 da parcela que foi adiantada aqui. Então, quanto que ele vai receber? Ele vai receber a entrada que o cliente já tinha dado, total. Ele vai receber a entrada que o cliente paga à vista, 920, mais o adiantamento da parcela, que foi de 874. Por que não foi 920? Porque ele pagou 5% do valor da parcela para ter esse adiantamento. Então, ele vai receber aqui só R$874. Quanto vai dar isso aqui? 920 com 874. 0 com 4 dá 4. 7, 8, 9. 8 com 8 dá 16. Com mais 1, 17. 1.794. Total. R$1.794 é o valor que ele vai receber vendendo essa bicicleta a prazo. A questão está dizendo que ele vai receber um valor superior a 1.790. 1.794 é superior a 1.790? Sim, lá está dizendo, ó, superior a R$1.790. Isso tá certo ou tá errado? Corretíssimo, beleza? Tá certinho aí a nossa questão. Vamos que vamos. Olha aí, rapaz, tem até o Japa entrando. Abraço, Japa. Vamos lá. Questão 5. Questão 5. Na compra a prazo, o custo efetivo da operação de financiamento pago pelo cliente será inferior a 14% ao mês. Ele está perguntando o seguinte, ó. Na compra a prazo,
o custo efetivo da operação de financiamento pago pelo cliente será inferior a 14%, ou seja, o cliente vai pagar menos do que 14%, né, por conta da venda a prazo. Isso é certo, verdadeiro ou falso? Vamos ver, vamos ver. Vou apagar aqui. Logista, adiantamento, 874, deixa aí. Ok. R$1.874 foi o valor que ele pagou, é o valor que o lojista recebeu. Vamos lá. O nosso cliente, ele vai pagar 1.840 se ele comprar essa bicicleta a prazo. Ele quer saber se ele vai pagar uma taxa inferior a 14%, né, ao mês em relação ao preço inicial. Vamos verificar? O preço à vista é 1.720 e o preço que o cliente pagou é 1.840. Vamos que vamos. 1.840 menos 1.720, quanto vai dar isso aqui? 0. 4 menos 2 vai dar 2. 8 menos 7 vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, ele vai pagar R$120 a mais do que ele pagaria se essa venda fosse feita a prazo. Perfeito. Quanto que esse cliente deveria pagar se não fosse a venda a prazo, né? Então, se ele deu uma entrada de 920, esse cliente teria que pagar isso aqui, ó. 1.720 menos a entrada. Vamos ver. 1.720 menos a entrada, que foi 920. 0, 0. 17 menos 9, isso aqui vai dar R$800. Esse aqui é o valor que esse cliente pagaria se a compra fosse à vista. À vista seria o valor restante se a venda fosse feita à vista. Mas como foi vendido a prazo, quanto que ele pagou? 920, ele pagou R$120, ok? Vamos ver quanto de taxa a mais que ele pagou? Você pode fazer uma regrinha de 3 simples aqui, ó. 800 corresponde ao preço total a 100% do valor que ele deveria pagar no preço à vista. Só que ele pagou 120 a mais. Esse 120 vai corresponder a que taxa? Vamos ver. 120, isso aqui vai ser igual a x. Você pode fazer essa multiplicação cruzada aqui, regrinha de 3 básica. X é igual a 120 vezes 100 dividido para 800. 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. X vai ser igual a 120 dividido para 8. 120 dividido para 8, aqui vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. 9, 10, 11, 12. Sobra 4 aqui, ó. Baixo 0. A gente tem aqui 15. 8 vezes 5, 40. O resto dá 0. Quanto que ele pagou de taxa aqui? Ele pagou 15% a mais do valor que ele deveria pagar se estivesse comprando à vista. A questão diz que é inferior a 14% ao mês. É inferior? Não, é superior a 14%, deu 15%. Então, a nossa alternativa aí, ela está errada. Perfeito? Está errada. Próxima questão, vai dar tempo? Acho que 20, 30. Dá tempo de mais uma. Questão 6. Meta era resolver 10, resolvemos 6, mas
Qualquer coisa a gente faz live no sábado. Fica tranquilo que a gente vai tentar resolver aqui todos esses exercícios. Questão 6. Vou sair da frente e deixar com o quadro para você poder tirar o print aí. Questão 6. Em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de 6 dígitos que deve ser formada da seguinte maneira. A gente tem aí questão de senha. Análise combinatória. Análise combinatória não cai em concurso, despenca. Pode ter certeza que vai ter lá no seu concurso ou uma questão de probabilidade, ou uma questão de arranjo, de combinação, de princípio fundamental da contagem. Qualquer uma dessas questões aí pode ter certeza que vai cair no seu vestibular. Não, no seu vestibular, ó, no seu concurso, né? Então ele diz assim: em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de 6 dígitos que deve ser formada da seguinte maneira. Os 2 primeiros dígitos devem ser letras maiúsculas distintas. A gente quer formar uma senha de 6 dígitos. 6 dígitos. Ele disse que os 2 primeiros devem ser letras. Devem ser letras. Letras da onde? Das 26 letras do alfabeto. Do alfabeto. Alfabeto. 26 letras e elas têm que ser distintas. Vou botar bem aqui, ó. Letras distintas. Diz que tem que ser distintas. Os demais 4 dígitos da senha devem ser números inteiros entre 0 e 9. Então ele disse aqui, ó, que esses outros 4 dígitos dessa senha tem que ser números entre 0 e 9. Aqui tem que ser número entre 0 e 9, admitindo-se repetição, ou seja, pode repetir. Como é que você vai resolver essa questão? Olha, você tem 26 letras do alfabeto e aqui nessas 2 vagas só podem ser o quê? Letras, botei até de vermelho, ó, distintas. Distintas é o quê? Diferente. Eu tenho 26 possibilidades para colocar nessa primeira casinha aqui, ó. Então eu tenho aqui 26 possibilidades de letras. Contando que eu já tenha usado uma letra desse alfabeto, quantas possibilidades sobram para a segunda casinha de letras? Sobram só 25. Perfeito, já completei o requisito das letras. Vamos para os números. Ele diz que os números têm que ser entre 0 e 9 e não tem problema repetir. Então aqui pode ser 0, 0, 0, 0, aqui pode ser 1, 1, 1, 1, pode ser 0, 0, 1, 1. Então, tanto faz, ok? Ele diz que pode repetir. Se pode repetir, quantos números eu tenho entre 0 e 9? Pelo amor de Deus, não fala que é 9. Sejam bem-vindos, a live acabou no meio, né? Vou só finalizar a explicação dessa aqui e a gente já parte para a live de física. Eu vi lá onde finalizou a live, eu estava mostrando aqui, ó, número entre 0 e 9. Entre 0 e 9 nós temos 10 dígitos, né? Nós temos aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 10 números aqui entre 0 e 9. Cuidado, tem muita gente que bota 9 aqui nas alternativas, são 10. Então aqui eu posso colocar 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades e 10 possibilidades, porque ele fala na questão que pode repetir. 26 multiplicado por 25, a gente tem um resultado de 660. Multiplicando esses 10 aqui, ó, é só adicionar os números. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 10. Eu venho aqui, ó, nesse 660 e adiciono 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Depois eu venho de trás para frente, contando de 3 em 3, né?
3, milhar, centena, aqui milhar, né? 1000 e aqui milhão. Então nós temos 6.600.000 possibilidades de senhas aí. Nossa alternativa correta aí é a letra 600 e aqui 5, né? Tô endoidando. 3 com 2, tava multiplicando, somando aqui. Somando 6.500 possibilidades. Alternativa correta, letra E. Letra E. Tava multiplicando aqui esse 2 com 3, mas é somando. Perfeito, vamos que vamos. Nossa próxima live agora é sobre física. Essa live de física agora é para galera que vai fazer o concurso para cadete, né? Então, se você vai fazer para cadete, é nós, tamo aí. Encerramos já a nossa live de matemática, vamos para a nossa live de física.